Oi, gente. Esse vídeo eu quero começar com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que os evangélicos estão fazendo com o evangelho aqui no Brasil? Uma outra forma de fazer essa pergunta seria: o que os evangélicos estão fazendo com os outros evangélicos aqui no Brasil? Você vai entender o porquê dessa pergunta. Me segue nesse vídeo, vai valer a pena. Eu sou Marcos Vinícius, eu escrevo num blog e estou desenvolvendo esse canal no YouTube para dialogar, analisar e transcender um pouquinho do que está acontecendo no nosso país. Sou evangélico por formação, porém não me considero uma pessoa dogmática e muito menos religiosa. Nesse último final de semana, alguns acontecimentos fizeram com que eu parasse para fazer a pergunta que eu fiz na introdução do vídeo. O que os evangélicos estão fazendo com o evangelho aqui no Brasil? E por que isso? A partir do que aconteceu no final de semana, quando pessoas lançaram morteiros em direção ao prédio do STF e toda aquela confusão. Por que eu estou introduzindo os evangélicos nesta conversa? Me segue nesse vídeo que você vai entender a narrativa que está sendo montada a partir daqueles acontecimentos. Você vai entender isso se você acompanhar esse vídeo até o final e entender o link que eu vou fazer com a nova narrativa que começou a ser montada ontem, terça-feira, sobre os acontecimentos. Isso tudo porque, ao final do bombardeio simulado, algumas pessoas gravaram um vídeo que circulou na internet, onde eles mandavam vivas e recados e salves, né, como se diz na gíria, a partir do bombardeio simulado. O que aconteceu nesse vídeo? Esse vídeo começa com um homem de barba comendo alguma coisa e ele faz a seguinte declaração, que aquele tinha sido o mais belo dos ataques às instituições que ele já tinha visto ou do qual ele já tinha participado. Logo a seguir, vem um rapaz chamado Cavalieri. Ele se apresenta como Cavalieri do Ottoni e diz o seguinte: eu sou assessor político do deputado Ottoni de Paula e eu quero mandar um recado para vocês. Vocês não vão roubar o Brasil, vocês não vão destruir o Brasil, vocês não vão fazer mal ao Brasil, mandando um recado para os ministros do STF, até porque a pessoa que filmava diz: manda um recado para o cabeça de pipoca. Eu usei essa palavra porque eu não sei se o YouTube iria censurar se eu usasse a palavra que foi utilizada no vídeo. Acho que vocês já entenderam o que estava sendo dito realmente. E a partir dessa incitação, as pessoas começaram a falar, depois o vídeo é cortado. E esse Cavalieri, Leandro Cavalieri, ele então se apresenta dizendo ser assessor político, que significa alguma coisa como alguém que faz política junto. Ele não é um assessor parlamentar do gabinete do deputado, que isso fique bem claro. Mas é uma pessoa próxima. Sua página no Facebook tem a foto do Ottoni de Paula e ele tem vários vídeos em rede social com o Ottoni de Paula, diversas manifestações em conjunto. E ele faz um arrazoado de palavras usando o nome de Jesus, usando o nome daquele que é a fonte do cristianismo, a fonte do evangelho. Logo a seguir, um outro homem que não se identifica, não dá a sua identificação, também faz uma profecia contra os juízes do Supremo, dizendo que a mão de Deus ia pesar. Enfim, uma mistura tremenda de palavras de ordem religiosas misturadas às palavras de ordem contra o STF e no meio de uma porção de palavrões. Eu não consigo entender muito bem o que tem a ver uma coisa com a outra. É um arrazoado, é uma mistura que não tem nada a ver com os evangélicos de verdade. Eu quero deixar bem claro, esse vídeo eu estou gravando para dizer isso. Por isso a minha pergunta no início: o que os evangélicos estão fazendo com os outros evangélicos? Quais são os outros evangélicos? São os evangélicos como eu e como muitos que eu conheço, que raciocinam, que pensam, que não são pessoas que seguem um mito pura e simplesmente porque alguém disse que aquele mito foi enviado por Deus. A gente raciocina para saber o que é verdade. Muito bem, eu fui pesquisar o que aconteceu, o que o deputado Ottoni de Paula, que é pastor, teria a dizer sobre o assunto. O deputado Ottoni de Paula repudiou o acontecimento e, inclusive, disse que iria romper o relacionamento
com o Leandro Cavalieri, que se apresenta como Cavalieri do Ottoni, que era um ataque às instituições, que ele não poderia ter participado daqui. Depois, numa live, ele diz que pediu perdão ao seu amigo Cavalieri porque entendeu que ele foi pego numa armadilha montada pela esquerda e pela mídia vendida, que o seu amigo não fez nada demais. Deputado Ottoni de Paula, sobre esse fato do ataque ao STF. O senhor tem todo o direito de construir uma nova narrativa. O senhor é político, o senhor tem todo o direito. O senhor defende ideias relacionadas à direita, algumas até relacionadas diretamente ao presidente Bolsonaro. O senhor tem todo o direito de dizer que foi uma farsa, que o senhor foi pego numa armadilha, ok. Mas o senhor, como pastor, deveria ter o dever de corrigir o Cavalieri do Ottoni para que ele não misturasse as coisas, especialmente no meio de uma bagunça cheia de picardia, como o senhor mesmo declarou na sua live. Deputado Ottoni de Paula, porque o senhor declarou que a fala do primeiro que fala, o barbudo que não se identifica, era uma fala jocosa, uma brincadeira, uma picardia, né? Se é assim, o senhor deveria corrigir o seu correligionário, porque ele está usando o nome de Deus, o nome de Jesus, no meio dessa jocosidade, no meio de uma blasfêmia, vamos dizer assim, no meio de uma bagunça, no meio de palavrões, no meio de um momento que provavelmente não é o momento de Jesus e nem é o momento do Evangelho. Então, se o senhor quer, deputado Ottoni de Paula, invocar a narrativa da armação da esquerda, ok, tranquilo, mas o senhor deveria corrigir, porque ele não poderia e não deveria fazer isso com o Evangelho. Então, a minha indignação aqui é o que os evangélicos estão fazendo no Brasil com os outros evangélicos. Por quê? Eu sou de uma tradição que eu era chamado aos 9 anos, 10 anos de idade, de Bíblia. Me chamavam de Bíblia. Lá vai o Bíblia. Ou chamavam de crente. Nós éramos os esquisitos, realmente. Nós éramos aqueles diferentes. Porém, nós ainda assim éramos respeitados. Hoje, a juventude tem horror à igreja, a juventude tem horror ao evangelho, odeiam a igreja. Por quê? Porque vem essa mistura, essa confusão que não tem nada a ver com o evangelho. Então, Ottoni de Paula, corrija o Cavalieri do Ottoni, fala para ele que ele pode jogar quantos morteiros ele quiser, ou fingir que não jogou, ou jogar e dizer que não jogou, ele pode fazer como ele quiser, a narrativa é dele. Mas fala para ele não misturar o evangelho com essa bagunça não. E eu estou falando isso, que é uma narrativa, porque no dia seguinte à fala do Ottoni de Paula nessa live, o deputado Daniel Silveira, que é o que eu saiba, a única religião que ele tem é a violência, invade escolas, ele quebra celular de jornalista, ele chama jornalista para porrada, isso dentro da Câmara dos Deputados. Então, esse homem que incentivou policiais a agredirem manifestações antifas lá em Copacabana, dizendo queima aquela bandeira, e logo depois no seu carro gravou um vídeo que circulou aí para todo mundo ver, dizendo que a hora que ele encontrar com Antifa e num dia ruim, ele vai descarregar a pistola dele em cima dessa pessoa. Este homem só pode ter como Deus ou como fé a violência, até porque ele ontem soltou um Twitter dizendo, né, a guerra é meu espaço. Disse que o que aconteceu no sábado em frente ao STF foi um culto evangélico. Ora, eu tenho 58 anos de idade, 50 anos eu frequento igrejas. Eu já vi culto de todo tipo, mas eu confesso para vocês, eu nunca vi um culto daquele jeito, com fogos sendo disparados contra um poder que as pessoas passaram a semana inteira atacando, nem como entrevistas após dizendo, manda um recado para o cabeça de pipoca. Nunca vi culto assim. É mais uma farsa, é mais a tentativa de montar uma narrativa. E então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, você que é evangélico, tenta trazer moderação para o nosso país. Para e pensa se essa narrativa faz algum sentido. Primeira narrativa, de que não é verdade, não houve ataque. Segunda narrativa, de que foi uma coisa jocosa, uma brincadeira o que estava sendo falado. Terceira narrativa, de que era um culto. Você que não é evangélico, pensa se essa narrativa faz sentido. E faça a si mesmo esta pergunta que eu estou fazendo nesse vídeo. O que os evangélicos estão fazendo
com outros evangélicos no Brasil. Eu li no Twitter e eu vou encerrar com essa frase. Uma frase que me marcou muito essa semana. Toda a história de honra, de ética que os evangélicos construíram no Brasil ao longo de décadas, a seita fundamentalista bolsonarista, em menos de 2 anos, está conseguindo jogar no buraco. Porém, assim como eu, muitos evangélicos têm se levantado e têm dito, não, vocês não vão fazer isso. Meu nome é Marcos Vinícius, mais uma vez, esse é o canal Para Tocar a Alma. Dê o seu like, seu dislike, dê a sua opinião, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo.